Glória a Deus. Amigo Espírito Santo, tens total liberdade para ministrar os nossos corações, para falar conosco, para nos curar, para nos exortar, para nos ensinar. Nos colocamos na condição de filhos, querendo receber do Senhor. No nome de Jesus, amém. Abre a sua Bíblia, por favor, em 1 Crônicas, capítulo 27. E o versículo 33. 1 Crônicas 27, 33. Eu tenho certeza que você reparou, eu vim com meu tênis vermelho, em homenagem a dois amigos. Primeiro o Bruno, que foi o primeiro... Cadê ele? Já saiu? O primeiro a zoar comigo por causa desse tênis. Em segundo, meu amigo Fábio, que tem um tênis paloso igual o meu, certo? Só que a esposa e as filhas não deixam ele usar o tênis, certo? Vocês deixam o rapaz usar. Ó, Fábio, fiz uma para você aqui, tá? Vocês vão deixar ele usar o tênis? Não ainda? Tentei, Fábio, tá? Tentei. Em homenagem a vocês dois. 1 Crônicas 27, 33. Aitofel era conselheiro do rei. Uzai, o Arquipa, era amigo do rei. Só esse versículo. O rei aqui, na ocasião, é Davi. Você vai achar em outra... Eu estou lendo na King James, você vai achar em outras ocasiões, escrita, Aitofel era conselheiro de Davi, ou conselheiro do rei Davi. Eu quero introduzir essa palavra te dando o contexto de como Deus me trouxe a estudar essa palavra, a mergulhar nisso. A minha filha, aquela moça linda e simpática ali, ela indicou para mim e para a mãe dela assistir uma série de 4 filmes. Eram 4 filmes. E saiu o 5º agora, estava no cinema um tempo atrás. E uma cena desse filme, o Senhor me despertou a estudar essa palavra e crescer nisso. Eu vou resumir o filme para vocês entenderem o contexto. Num país, certo? Tem um presidente que é um homem sanguinário, ditador. 90% da população do país passa fome, vive na miséria, vive uma vida completamente miserável. E esse presidente, uma pequena cúpula do país, vive na bonança, vive em riqueza. No decorrer do filme, surge uma protagonista, uma heroína, e a população do país olha para ela com uma certa esperança para tirar aquele cara do poder, para acabar com aquela desgraça toda. Então, a população olha para ela como alguém que pode liderar um motim, liderar uma rebelião contra aquele presidente, tirar ele do poder. Paralelo a isso, surge também uma presidente. Essa presidente, ela tomava conta de uma parte do país onde o presidente, aquele ditador, não tinha acesso, certo? Então, você tem aí 3 personagens. A protagonista, certo? A heroína. As pessoas olhavam para ela e viam uma esperança de ela destruir aquele governo, certo? Você tinha o presidente, que era um ditador, um homem sanguinário, e surgiu agora na história uma presidente, que cuidava de uma parte do país, a qual o presidente não tinha acesso. Quem gosta de filme já sabe qual filme é, mas eu não vou falar depois. A heroína e a presidente, elas lideram um motim, uma rebelião contra o presidente, para tirar aquele cara do poder. E elas conseguem, de fato, com a ajuda da população, elas conseguem tirar aquele presidente do poder. Acabar com ele, tirar ele do poder. Interinamente, aquela presidente, a mulher, que tomava conta de uma parte do país, ela assume a presidência de todo o país. Interinamente. A heroína começa a perceber na nova presidente falas, atitudes e comportamentos iguais ao do presidente anterior. Ela começa a perceber o comportamento dela.
ela fala igual, ela tem o mesmo comportamento. E a cena que me veio a inspiração para essa palavra é uma grande arena, imagina uma grande arena, e boa parte do país estava ali. O que iria acontecer ali? Ia acontecer a execução do presidente, daquele ditador. Ele estava no meio, a heroína estava com uma flecha, para acertar uma flecha nele, matá-lo. Porém, atrás dele, mas num lugar mais alto, estava a atual presidente. Então, o presidente estava aqui, atrás dele, mas num lugar alto, estava a atual presidente. E a heroína está lá com a flecha para atirar no presidente e executá-lo. Ela vira a flecha e ela acerta na nova presidente, matando a nova presidente. Naquele momento, eu entrei na cabeça da personagem, eu sabia o que ela estava pensando naquele momento. Ela tinha uma decisão a tomar naquele momento. Porque se ela mata o presidente, ela estaria vingando o passado. Mas se ela mata a atual presidente, ela estaria protegendo o futuro. Matar o atual presidente, o presidente, vingaria todo o passado. Mas matar a presidente interina protegeria o futuro, porque ela estava com as mesmas atitudes e comportamentos que ele. Logo, ela se tornaria alguém tão ruim quanto ele. O tema dessa palavra é: proteja o seu futuro. Proteja o seu futuro. Mas fique tranquilo, não vou pregar em cima de um filme, nós vamos ler a Bíblia, fique tranquilo. Proteja o seu futuro. Logo quando a gente pensa nessa frase, proteja o seu futuro, é uma frase que imediatamente nos vem uma pergunta, não é? Proteja o seu futuro, tá bom. Proteger de quê? Ou de quem? Eu vou ter que matar alguém para proteger o meu futuro? Ah, vai. E eu acho que é você mesmo. No decorrer da palavra você vai entender. Eu tenho que proteger o meu futuro de quê? Eu tenho que proteger o meu futuro de quem? Existem alguns vilões que podem minar e destruir o meu futuro. Existem vários. E eu quero apresentar essa noite a você apenas um. Esse vilão, esse gigante que pode minar, destruir o seu futuro, ele é tão catastrófico que eu vou falar só dele. Em outro momento a gente fala do resto, mas um só, senão não dá, gente. Um só. O vilão que pode destruir e minar o seu futuro é o seu passado. É o seu passado. Talvez um dos maiores vilões que tem o poder de minar, de destruir o seu futuro é o seu passado. E é nele que você tem que mirar uma flecha essa noite, no seu passado. E eu quero ilustrar esse vilão com a história desse homem, Aitofel. Nós lemos o versículo que diz que Aitofel era conselheiro de Davi. Ele era conselheiro de Davi. Em Salmos, Davi vai dizer assim, que ele era como um amigo, ele era como um irmão. Então, eu estou te dando a posição de Aitofel. Quem era Aitofel? Conselheiro de Davi. Gente, para ser conselheiro de um rei, o cara tinha que ser o cara. O cara. Davi vai dizer no Salmo, Aitofel era como um irmão para mim. Ele era meu amigo, meu amigão. Te dei o currículo de Aitofel. Mas agora vamos falar quem é a família de Aitofel. Aí a novela mexicana começa a entrar em ação. Aitofel tinha um filho. O filho dele se chamava Eliã. Eliã era também um dos guerreiros de Davi. Eliã era um dos braços fortes de Davi na guerra. Aitofel, amigo de Davi, conselheiro de Davi, o filho de Aitofel, Eliã, guerreiro de Davi, homem
de confiança de Davi. Eliã tinha uma filha que se chamava Batseba. Aqui começa a meleca. Olha a família que Davi foi zoar o barraco. Ele não pecou apenas contra a irmã, ele pecou contra Eliã, que era um dos valentes dele. Ele pecou contra Aitofel, que era amigo, que era conselheiro. Quando Aitofel olha para Davi, fala: Davi, peraí, você é meu amigo. Você trouxe para minha casa a morte, que você mandou matar. A gente sabe disso, ele não sabia, né? Agora a gente sabe. Você mandou matar o marido da minha neta. Você trouxe o adultério para minha casa. A casa que você destruiu, Davi, eu sou o patriarca, Aitofel. Era o patriarca da casa que Davi fez a meleca toda. Aitofel. Eu acho que aquela galera que faz novela mexicana leu isso aqui, não é possível. O enredo é bem parecido, não é? Esses climas todos. Esse é Aitofel. Deus vai tratar com Aitofel. Perdão, Deus vai tratar com Davi. Natan vai lá e corrige ele e tal, aquela coisa toda, você já conhece a história. Davi é confrontado por Deus, Davi paga caro pelo pecado dele. Paga caro pelo pecado. Mas e Aitofel? Aitofel vive a sua vida, aparentemente, como se nada tivesse acontecido. Ele continua conselheiro Davi, ele continua sendo amigo de Davi, mas aqui dentro há uma mágoa, aqui dentro há um rancor, aqui dentro há uma mágoa pelo passado, pelo que Davi fez. Gente, isso foi anos se passaram do acontecido, e Aitofel continuou com suas funções, conselheiro de Davi, amigo de Davi, está tudo bem, mas aqui dentro, eu sei o que você fez, cara, eu sei o que você fez, você destruiu minha casa, você destruiu minha família, minha neta está aí no palácio com você agora, mas eu sei o que aconteceu. Enquanto Davi foi tratado por Deus, Aitofel está aqui, ó, cozinhando e vivendo toda essa amargura. Por quê que a amargura, mágoa em relação ao passado pode minar, pode destruir o seu futuro? Por que esse vilão, por que esse gigante pode destruir o seu futuro? Abre a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Hebreus 12, 15. Vigiai, para que ninguém se exclua. Vigiai, para que ninguém se exclua. Preste atenção no texto. Para que ninguém se exclua, ou seja, eu mesmo posso me excluir. Não é um terceiro que vai me excluir. Não, sou eu que vou me excluir. Me excluir do quê? Da graça de Deus. Como é que é? Sim, você pode fechar a porta da graça de Deus na sua vida. Você pode fechar a porta do favor e da bênção de Deus na sua vida. É o que o Hebreus está dizendo. Vigiai para que ninguém exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura. A King James diz, nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. O que o escritor aos Hebreus está dizendo, eu particularmente acho que é Paulo, mas ninguém sabe ao certo quem é que escreveu. Ele está dizendo você pode se privar da graça de Deus. Você pode fechar a porta da bênção de Deus na sua vida. Como que eu faço isso? Alimentando o gigante da mágoa, alimentando o gigante da amargura, alimentando o gigante do passado. Isso vai vindo, e a porta da graça está fechada.
A porta da graça está fechada. Por que esse gigante pode prejudicar o meu futuro? Porque a porta da graça, da bênção, se fecha quando eu abrigo esse gigante. Qual o perigo? Amém, glória a Jesus. Eliezer, tudo bem? Ok. Qual o perigo? Qual o perigo de eu manter essa mágoa do passado? Qual o perigo de eu manter esse rancor? Qual o perigo disso? No primeiro momento, na primeira oportunidade que Aitofel teve de atacar Davi, ele o fez. Na primeira. Anos se passaram do acontecido, anos. Absalão, filho de Davi, começa uma revolta contra Davi, contra seu pai. A ideia era destronar Davi e assumir o trono, porque Absalão estava magoado com o pai. Um magoado chama outro magoado, sempre. Absalão chama quem? Aitofel. Ô, Aitofelzinho, vem cá, vamos conversar. Você tem uma mágoa, eu também tenho, do meu pai, você tem mágoa, eu também tenho, então vamos juntar nossas duas mágoas e vamos tirar esse homem do poder. E eles assim o fazem. Eles assim tentam. Eu quero que você leia comigo, vai lá para 2 Samuel, capítulo 17. 2 Samuel 17, 1 e 2. Segundo Samuel 17, 1 e 2. Eu quero que você perceba o veneno escorrendo da boca de Aitofel. Quando você lê isso aqui, dá para você ver, nitidamente, escorrendo o veneno aqui, ó. Escuta. Aitofel pediu a Absalão: permita-me escolher 12.000 homens e me lançar esta noite mesmo à perseguição de Davi. Atacarei seu acampamento. Davi estava fugindo dele. Davi estava fugindo nesse momento. Aitofel falou assim: olha, me deixa ir atrás dele. Atacarei seu acampamento enquanto está exausto e sem vigor, e provocarei grande grito entre seu povo, e todos que estiverem com ele fugirão assombrados. Olha essa última frase: então ferirei mortalmente somente o rei Davi. Deu para você perceber o veneno escorrendo? Deu para você perceber? A vingança, eu quero matar esse homem, porque faz anos que há aqui dentro uma mágoa, um rancor, uma amargura desse homem, do que ele me fez. Eu ferirei mortalmente, só ele. Todo o exército está com ele, vamos fugir, mas eu quero ele, é ele que eu quero. Por que é perigoso você conviver com esse gigante? Porque o fim não é bom. Versículo 23, desse capítulo 17 mesmo, de 2 Samuel, diz assim: quando Aitofel percebeu que o seu conselho não tinha sido seguido, selou o seu jumento, montou e partiu para sua casa na cidade. Pôs todos os seus negócios em ordem e logo em seguida se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Por quê? Por causa de um gigante chamado passado, que não foi tratado, que não foi resolvido. Teve um fim trágico. Eu posso não estar falando de uma morte física, mas de uma morte espiritual, de uma morte de um relacionamento, de um destruir de uma família, de um destruir de um casamento por causa de uma mágoa, por causa de um ressentimento. O futuro de uma casa, o futuro de um casamento, o futuro de um relacionamento pode ser destruído por causa de uma coisa que aconteceu no seu passado. Aitofel.
Felipe, tá bom. E o que eu faço então com o meu passado? O que eu faço então com esse gigante que me atormenta? O que eu faço com a rejeição que eu tive lá na minha infância? O que eu faço com o abuso que eu sofri na minha infância? O que eu faço quando me esqueceram na escolinha? Me esqueceram na escolinha, gente, mas já estou curado disso, tá? Me esqueceram na escolinha, é verdade. Eu lembro disso, ainda, mas estou curado. O que eu faço com isso? O que eu faço com o abuso? O que eu faço com o autoritarismo? O que eu faço com isso? Porque se você está dizendo que eu não posso conviver com esse gigante, então o que eu faço com esse gigante? Só tem uma coisa que você pode fazer com ele. Só existe um remédio para isso. Só um. Você pode procurar, não tem. Só existe um remédio para esse gigante. Esse remédio se chama perdão. Perdão. Só tem ele. Felipe, mas dói. Dói. Perdão. Perdoar é liberar. Perdoar é deixar ir. Perdoar é... Tem uma frase linda que eu acho sobre perdão. Perdão não é um sentimento, é uma decisão. Eu ainda não senti de perdoar, eu não senti ainda, mas uma hora eu vou sentir. Você nunca vai sentir. Nunca vai sentir. Você vai sentir vontade de ir no banheiro, você vai sentir vontade de gastar, torrar no cartão de crédito, você vai sentir tudo, menos vontade de perdoar. Você não vai sentir. Não vai sentir vontade de perdoar. Mas Felipe, vai vir um dia um anjo e vai aparecer e vai dizer, eis que eu te digo, tira o dedo do umbigo. Não, eis que eu te digo, perdoa. Não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Porque perdão não é um sentimento, não produz aqui aquela alegria inefável, porque eu estou perdoando, e vem os anjos tocando harpa. Não, esquece isso. Se um dia alguém te falou isso, eu estou destruindo o seu castelinho agora. Não, perdão é uma decisão. Decisão, eu decido. Perdoar é semear, diz o pastor José Gonçalves uma frase, ele diz, perdoar é semear misericórdia. Se você tira, Bruno, se você tira perdão do Evangelho, resta o quê? Resta o quê? Porque eu estou aqui porque eu fui perdoado. Você está aqui porque você foi perdoado. Amém por isso? Amém. Nós estamos aqui porque fomos perdoados. Tem uma historinha bela e formosa do Evangelho, que tinha lá no céu, o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Deus Pai chega para Deus Filho, desce lá, morre para aquele povo todo. Para quê, Deus Pai? Para perdoar aquele povo todo. Então eu sou fruto de perdão, você é fruto de perdão. Se tira perdão do Evangelho, não sobra muita coisa. Porque tudo provém de perdão. 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 Então perdoa. Por que eu devo perdoar? Por quê? Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15. Pois, se perdoardes aos homens as ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Apertou um pouco do nosso lado, né? Porque se eu não libero perdão, eu fecho a porta do céu para eu receber perdão. Eu não recebo perdão. Alguém aqui conseguiu, você conseguiu, eu vou bater palma para você. Alguém aqui conseguiu não pecar hoje? Seus pecadores.
Eu também não, fique tranquilo. Então você precisa do que você precisa? De perdão. E você só vai ter esse perdão, eu pequei hoje. Eu só vou ter perdão se eu perdoar o Bruno, que fica zoando comigo por causa do meu tênis vermelho. Só assim eu vou ter perdão. Ele queria um, né? Eu vou comprar para você, cara. Eu vou te dar um desse. Nós vamos vir junto na próxima vez. Eu vou te dar um desse. Vai vir você e o Fábio com tênis colorido. Vai. Escuta, vamos voltar para perdão aqui. Está perdoado, Bruno. Escuta. Você tem que liberar perdão. Se você libera perdão, você recebe perdão. Amém? Por que eu devo perdoar? Mateus 5, volta lá, 5, 23 e 24. Aqui aperta mais um pouquinho. Por que eu devo perdoar? Se você não perdoar, o seu culto não é aceito. Quem está aqui prestando um culto a Deus? Amém? Se você não perdoar, o seu culto não é aceito. Você vai fazer o que aqui nessa sexta-feira, nesse friozinho, podia estar embaixo da coberta agora, dá para a coberta, né? Deixa eu dar no sofá, né? Deixa eu dar uma cobertinha, aquela mantinha fininha, dá. Embaixo da cobertinha, lá no seu sofazinho, curtindo uma Netflix. Por que você está aqui? Você trabalhou o dia inteiro, está cansado, acordou 5 da manhã, 4 da manhã, pelo amor de Deus. Por que você está aqui? Para cultuar a Deus, né? Para cultuar o seu Senhor, não é isso? Pois então, para o seu culto ser aceito, você precisa perdoar. 23. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar, e te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta, e primeiro vai, reconciliar-te com teu irmão, e depois volta e apresenta a tua oferta. Oferta aqui é culto. A oferta faz parte do culto. Então Deus não aceita a minha oferta no altar, se eu não perdoei o coleguinha. Está ficando bom? Se eu não perdoar, o que acontece? 2 Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. 2 Coríntios 2, 10 e 11. Isso é sério. Toda a palavra é, né? Mas esse ponto é bem sério. Se eu não perdoar, eu abro legalidade para o diabo agir na minha vida. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Diz assim, o apóstolo Paulo falando: se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma falta a ser perdoada, perdoei na presença de Cristo, por amor de vós. Versículo 11, a fim para que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas armadilhas. O que Paulo está dizendo aqui? Quando não há perdão, há legalidade para o diabo agir na sua vida. A falta de perdão abre porta para o diabo agir na sua vida. Você está lembrando aí quem você precisa perdoar? Eu também estou. Abre legalidade. Às vezes nós estamos lutando com algo. Deus, essa porta, Deus abre aqui, Deus faz algo, Deus. Nós estamos dizendo, não, essa porta está fechada. Mas por que está fechada? Eu estou orando, estou jejuando, essa porta está fechada. Até você liberar perdão. O perdão tem 3 etapas. A primeira etapa do perdão é a liberação. Certo? É você liberar o perdão. Eu decido perdoar. É você liberar o perdão. A segunda etapa do perdão, lembrando que a liberação é no ato. Você diz, eu decido liberar perdão. Pronto. A segunda etapa do perdão é a cura. Aqui é um processo. Aqui é um processinho que nós vamos entrar nesse processinho aí, cada caso é um caso. Mas é um processo. É um processo de cura. Ainda vai doer no processo? Vai. Você vai lembrar,
vai dar vontade de matar ainda, mas você vai lembrar, eu já liberei perdão, na sua mente você reafirma, você está perdoado em nome de Jesus. Porque você está num processo de cura. Às vezes ainda vai doer. Você vai lembrar, às vezes, vai chorar. Por quê? É um processo. Você está num processo de cura. Você já liberou perdão, você já declarou, já verbalizou, eu te perdoo em nome de Jesus. Se possível, foi até a pessoa, né, e declarou isso, ou foi com uma outra pessoa, um testemunho, olha, estou te pedindo perdão. Cada caso é uma situação, mas é importante, se não há possibilidade de estar cara a cara com a pessoa, você liberar o perdão. Liberar, eu te perdoo em nome de Jesus. Liberar em nome de Jesus. A segunda parte é a cura. Porque o que você liberou, ecoou nos ares. Mas o sentimento ainda está aqui. Às vezes a gente acha que eu vou dizer a palavrinha mágica, está perdoado em nome de Jesus, e pó de perim, pim, pim, acabou tudo. Não, não acabou tudo. Não acabou tudo. A dor da rejeição ainda está ali. A dor ainda está ali. E o que eu vou fazer, Felipe? Você vai entrar nesse processo de cura. Quando você lembrar do fato e doer, você reafirma, você está perdoado em nome de Jesus. Felipe, quando eu chorar, chora, mas chora dizendo, você está perdoado em nome de Jesus. O Espírito Santo me ajuda nesse processo de cura. Eu serei curado. Eu serei curada. O Espírito Santo me ajuda. Eu serei curado. Eu decidi perdoar. Eu decidi perdoar. Eu decidi. Isso é um processo. Por um milagre, Deus pode falar assim, olha, ok, seu processo vai durar uma semaninha, você glória a Deus. Mas isso em processo, a depender da situação, do que aconteceu, vão ser meses você liberando, você declarando, está perdoado em nome de Jesus, está perdoado em nome de Jesus. E a intensidade da dor vai diminuindo, a intensidade da dor vai diminuindo, até um ponto que você lembra sem aquela dor toda. Mas é um processo. É um processo. E existe uma terceira parte do perdão, que é a reconciliação. Reconciliação. Você liberou o perdão, você passou por um processo de cura e houve a reconciliação. Felipe, o que a Bíblia diz sobre reconciliação? Romanos 12, 8. No que depender de vós, tende paz com todos. Mas existem casos que a reconciliação não depende só de você. Depende de outros, de terceiros, outras situações. O que eu faço nesse caso? Fique com Romanos 12. No que depende de mim, eu tenho paz. Mas não depende só de mim. Cada caso é um caso. Existem reconciliações que nunca vão acontecer. Mas amém por isso. O texto está dizendo, depende de mim, eu tenho paz. Ok. No que depender de mim, eu tenho paz. Existem reconciliações que não vão acontecer. Por N razões. Por um outro fato, que o perdão, ele pode e deve ser liberado unilateralmente. Unilateralmente. O que é isso? Tretei com o Bruno. Bruno, peguei você para a cruz hoje. Tretei com o Bruno. O Bruno não reconheceu que ele me ofendeu. Ele sempre faz isso, tá, gente? O Bruno é assim. Ele não reconheceu. Mas eu falei, Bruno, está perdoado, cara. Está perdoado. Está perdoado. Ou seja, partiu da minha parte. O unilateral. Não é assim, Mateus? Ele não é assim, Mateus? Viu? Mateus confirmou. O Mateus é amigo dele também. Ou seja, colega, viu? Colega. Ih, não, tá ruim. Bota para falar, vamos. Ou seja, partiu só de mim, não partiu dele. Depois você paga uma coxinha para ele, ele faz as pazes contigo. Partiu só de mim, não partiu dele. Ou seja, um perdão unilateral. Existem casos em família, em casamento, em situações que o perdão é liberado unilateralmente. A outra pessoa não quero. Acabou. Não quero pedir perdão, não quero me perdoar, não quero nada. Ok, da minha parte o perdão vai ser liberado. Da minha parte vai ser liberado. Eu vou entrar no processo de cura, vou ser curado, vou ser curada, e a reconciliação eu fico com Romanos 12, 8. 8 ou 18? 18. No que depender de vós, tende paz com todos. Eu quero te dar duas ferramentas que podem te ajudar a perdoar. Duas ferramentas. A primeira está em Mateus capítulo 5, versículo 44. Abre a sua Bíblia aí, por favor.
Mateus 5:44. Diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A primeira ferramenta que pode te ajudar a liberar o perdão é a oração. Oração. Ore, peça ajuda do Espírito Santo. Peça ajuda do Espírito Santo. Ore para o Espírito Santo te ajudar e ore pela pessoa. Senhor, aquela pessoa me feriu muito, eu estou muito ferido, muito ferida com ela, mas eu quero abençoar aquela pessoa. No primeiro momento, a sua oração vai parecer que você está falando sozinho, com nada, né? A sua vontade não vai ser verbalizar aquilo, mas verbalize, comece a dizer: eu abençoo aquela pessoa, abençoo com a bênção da salvação, abençoo com paz, com saúde. A maneira com que você vai praticando esse exercício, a sua mente, os seus sentimentos vão se tornando mais flexíveis para o perdão. As primeiras orações não vão surtir efeito nenhum, mas à medida com que você pratica isso, à medida com que você ora pela pessoa, a sua mente, os seus sentimentos vão se tornando mais flexíveis para o perdão. Então, orem. Oração é uma ferramenta para te ajudar a perdoar. Segunda ferramenta, Lucas capítulo 6, versículo 28. Lucas 6, 28. Abençoai aos que vos amaldiçoam. Orai pelos que vos acusam falsamente. Abençoai. Abençoai. Abençoe. Ore. Abençoe. Declare palavras de bênção para a pessoa, para a família. Declare, verbalize. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Conforme você vai fazendo, o seu sentimento vai se tornando mais maleável para o ato do perdão. Para o ato do perdão. Fique em pé, por favor. Nós estamos falando de um gigante que pode prejudicar, que pode minar o seu futuro. Nós estamos falando de um gigante que pode destruir o seu futuro. E o nome desse gigante é o seu passado. É o seu passado. O que aconteceu lá pode vir carregando, e essa raiz de amargura está aí. Você está aí no ano novo, começou ontem, né? O primeiro dia do segundo mês do ano, ó. Cheio de sonhos, cheio de planos, cheio de projetos. E aí você se depara com essa palavra essa noite que diz assim, que se você não perdoar, a bênção de Deus não está sobre a sua vida. Você se depara com esses textos que diz, se você não liberar perdão, você não é perdoado. Que se você não liberar perdão, tiver raiz de amargura, você fecha a porta da graça sobre você. Você fecha a porta da bênção sobre você. E agora? O que fazer? Liberar perdão. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu não quero te expor mais. Talvez a situação que você viveu desde lá já te expôs demais. Eu não quero te expor. Por isso que eu pedi para todos fecharem os olhos. E eu quero te incentivar essa noite, com a ajuda do Espírito Santo, a olhar aí para dentro de você. A olhar aí para dentro. E procurar uma raizinha de amargura, e procurar aí, dá uma olhada aí. Desce lá no porão da sua alma, dá uma descidinha lá, desce as escadas aí. Vai lá no porão da sua alma. Entra naquele quartinho escuro lá da sua alma, entra lá, isso, abre essa porta, entra lá. E vê se lá existe esse gigante, está escondido lá atrás do móvel. Vê se ele está lá.
Vê se esse gigante da mágoa, do rancor está lá. E o Senhor te chama hoje. O Senhor te chama hoje. Eu quero te abençoar. Eu quero te abençoar. Mas nós precisamos tirar esse gigante desse quartinho escuro. Nós precisamos tirar esse gigante desse quartinho escuro. Eu quero que você faça essa oração. E se você precisa, todos com os olhos fechados, por gentileza, que alguém ore com você, levante as suas mãos. Os pastores vão chegar até você, vão orar com você, os intercessores, libertadores. Você diz: eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda porque no meu quartinho tem muito aqui. Eu fiz dei uma olhada aqui, eu achei que era um, eu achei que era dois, mas tem bastante aqui. Se você precisa que um pastor ore com você, te tirando desse lugar, levante as tuas mãos. Amigo Espírito Santo, amigo Espírito Santo, nosso Consolador, amigo Espírito Santo, nosso Consolador, amigo Espírito Santo, nos ajude nessa noite a liberar perdão, nos ajude essa noite a dizer: você está perdoado. Nos ajude nesse processo de cura, Espírito Santo. Nos ajude nesse processo de cura. Espírito Santo, nós nos colocamos agora como bebês, precisando do seu cuidado, precisando do seu auxílio, precisando da sua ajuda. Amigo Espírito Santo, nós não queremos mais viver com esse gigante aqui dentro. Espírito Santo, nós não queremos mais que essa raiz de amargura brote aqui dentro e traga malefícios ao nosso futuro. Não, Espírito Santo, nós nos posicionamos essa noite e dizemos: basta, basta. Nós nos posicionamos essa noite para liberar perdão. Nós nos posicionamos essa noite para dizer: está perdoado, mesmo que ainda vai doer, mesmo que ainda nos traga dor, lágrimas nos olhos, mas nós decidimos perdoar. Nós decidimos perdoar. Nós decidimos perdoar. Amigo Espírito Santo, nos ajude nessa limpeza, nesse quartinho escuro. Nos ajude, Espírito Santo. Nos ajude, Espírito Santo, nessa limpeza. Precisamos do teu auxílio. Nós estamos falando nessa palavra, nós estamos falando de futuro. O tema dessa palavra é: proteja o seu futuro. Existe uma pessoa que mais se importa com o seu futuro. Se tem uma pessoa que mais se importa com o seu futuro, essa pessoa é Deus. Essa pessoa é Deus. E Moisés, eu acho que Jeremias, cara, ele conseguiu captar isso de uma forma tão linda. Jeremias conseguiu captar isso. Quando em Jeremias capítulo 29, versículo 11, ele diz: eu que sei. O que você sabe? Os pensamentos que eu tenho. Deus falando: eu sei o que eu penso. Deus pensa sobre o quê? No final ele vai dizer: eu que sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para vos dar o futuro que esperais. Deus pensa no seu futuro. Você consegue imaginar um negócio desse?
Deus sentado no seu alto e sublime trono e pensando, o futuro do Tiago, eu tenho isso para ele, eu tenho isso, mas é pensamento de paz e não de mal. Eu quero que você faça esse exercício essa noite e nesse final de semana. Você pense em Deus sentado no seu trono. Eu sei que a nossa mente é infinitamente limitada para isso, mas faça esse exercício. Pense em Deus sentado no seu alto e sublime trono. Dá uma lidinha em Apocalipse 4, para você ter uma dimensão no trono de Deus. E Deus lá no trono pensando, o futuro do meu filho, da minha filha. E Deus pensando no seu futuro. E Deus pensando no seu futuro. Diga assim, Deus pensa. Deus pensa. Ah, mas o que é isso? Deus pensa no meu futuro. E eu quero viver. E eu quero viver tudo aquilo que Deus pensa a meu respeito. Eu quero viver tudo aquilo que Deus pensa a meu respeito. Eu quero viver tudo aquilo que Deus pensa a meu respeito.